7 fatos de filhas de mães não amorosas. Olá, tudo bem? Nesse episódio de hoje, você vai ter mais uma dose de conhecimento sobre a mente humana. O tema de hoje são as filhas de mães não amorosas ou que não puderam dar o amor. Porque nem toda mãe é amorosa e dedicada. O fato é que existem sim mães que não conseguem ou não querem amar os seus filhos e não puderam, não aprenderam. Isso está baseado na pesquisa de Peg Strip, que já escreveu alguns livros sobre essa relação entre mães e filhas. Nós vamos conhecer pelo menos 7 coisas que podem acontecer a uma filha que cresce sem o amor e o apoio de uma mãe. Para começar, é importante você entender que é na infância que o primeiro vislumbre de si mesma da filha acontece em frente ao espelho, que é o rosto da sua mãe. Se a mãe é amorosa, atenta, o bebê ele vai desenvolver um apego seguro, que é essa confiança e segurança que a mãe tem. A criança aprende tanto que é amada, que é digna de amor, esse sentimento de ser digna de afeto, de atenção, em que ela toma isso como base das suas relações. Ela vai construir, sim, o seu primeiro senso de identidade através da relação com a sua mãe. Se a mãe foi emocionalmente distante, crítica, cruel, imprevisível, inconsequente, essa filha vai aprender lições diferentes sobre o mundo e vai ter o reflexo das suas relações sobre ela e sobre as pessoas com relação ao mundo. Vai entender que as pessoas não são confiáveis e que as pessoas e as relações machucam, onde você vai entender que o maltrato é comum e que a culpa vai ser sua. Esse primeiro vínculo emocional em que a criança forma vai ser o protótipo das relações futuras. Eles vão ensinar para a criança como os relacionamentos todos funcionam no mundo. E sem terapia ou outro tipo de intervenção, vai ser difícil acompanhar essa pessoa para a vida inteira e ela vai estar reproduzindo como uma vida dura, difícil e cruel. A necessidade de amor materno é uma força motriz primordial, é um alimento essencial para a construção da personalidade infantil. Essa necessidade ela não só diminui porque a mãe está distante, ou a criança acaba criando uma criação fria, doente, vai coexistir com essa devastação da compreensão, em que a pessoa devia ter o amor incondicional, mas é o oposto do que ela espera. E ela vai lutar para curar, para lidar com essa própria dor, e vai afetar praticamente todos os relacionamentos na vida adulta. Vamos ver essas 7 feridas emocionais dessa mãe não amorosa, e algumas das consequências que se aplicam aos homens também. Mas a base desse estudo é com relação às mulheres. Primeiro, falta de confiança. A filha não amada, ela sabe que é digna, sim, de amor, de atenção, porque ela pode ter crescido se sentindo ignorada, se sentindo não ouvida, se sentindo criticada a cada passo que ela dava. Então ela coloca na cabeça dela que a mãe diz para ela que ela não é inteligente, que ela não é bonita, que ela não faz nada certo, que ela não é digna. Essa voz materna fica internalizada como um senso de cobrança que continua a minar as conquistas e os talentos dessa filha. Ela sempre vai achar que não é capaz de fazer as coisas, que ela consegue com esforço e que é muito difícil. E essa questão, ela sempre vai achar que alguém está lutando por ela e ela não tem a capacidade de conquistar por si própria. Vai gerar uma falta de confiança nos outros, porque ela sempre vai duvidar das pessoas. Então aqui é a ferida da criança interior da desconfiança. Se eu não posso confiar nem no meu primeiro genitor, como que eu vou confiar nas outras pessoas, né? Se nem o meu próprio genitor me deu credibilidade, como que eu vou acreditar nas outras pessoas? E a base que os relacionamentos eles são fundamentais. Precisamos ter amizades, precisamos ter relações em que haja um apego saudável. E as pessoas estejam um tempo dando provas, né? Então essa falta de confiança vai buscar com que as pessoas sempre estejam te dando provas. Dificuldade em estabelecer limites. A terceira consequência vai ser a dificuldade de estabelecer limites.
em que ela precisa sempre ter a necessidade de atenção da mãe, fica presa nessa necessidade e ela se ausenta desse amor que nunca chega. Elas se tornam agradadoras nos relacionamentos adultos. Quer dizer que elas são tão carentes de atenção que se tornam incapazes de definir limites. Gente, e realmente uma pessoa carente, ela é insuportável. Muitas filhas que não foram amadas, elas falam da incapacidade de dizer não, de sempre quererem agradar demais pelo medo de serem rejeitadas e abandonadas. Está aí esse relacionamento interno tão intenso que afasta as outras pessoas, porque na realidade o que é atrativo é a autoestima e o amor próprio. Diferente disso, essa simbiose que não foi tratada com a relação com a mãe gera sofrimento e dores nas relações. Por isso que é importante você iniciar seu processo terapêutico urgentemente, que você vai perceber. E não somente isso, a nossa relação gemelar com os nossos gêmeos. A dificuldade em se enxergar com precisão. A mulher tende a internalizar tudo que ouviu da mãe enquanto ela crescia, especialmente sobre os seus próprios defeitos e limitações. Na realidade, tem muitos pontos em que a mãe ela acaba atacando a filha, os filhos, com a dor que ela tem com relação ao seu companheiro também, com a figura do pai. E você acaba fazendo uma versão diferente do que você é. Quando você inicia seu processo terapêutico, você acaba entendendo que você não é isso que te mostraram, que você talvez ache que é até o dia de hoje. A sua identidade ela está mal formada. É algo muito profundo que vai ser transformado. Quinto ponto, a falta de confiança se torna um padrão dentro das suas relações, que você não foi amada numa posição defensiva e ela não se aproxima de ninguém. Essa mulher evita ser machucada. Em vez de se sentir motivada, ela quando encontra uma conexão emocional amorosa, ela superficialmente ela age como se quisesse estar com as pessoas, mas no nível profundo e inconsciente, ela foge. E esse é o verdadeiro motivador. Pelo medo, pela desconfiança, por outras razões, ou seja, ela está indisponível emocionalmente. E nas relações amorosas, ela também vai encontrar pessoas indisponíveis. Ser excessivamente sensível ao sexto ponto. É uma pessoa, porque ela não foi amada, ela se torna sensível demais às ofensas reais ou imaginadas. Pelo senso de rejeição, de abandono, de traição, das feridas da criança interior, ela faz o tempo todo interpretações que não são reais, não são os outros que a rejeitam, ela mesma se sente rejeitada pelo não existir. Terá a tendência de repetir o vínculo materno nos relacionamentos. Lógico, a criança aprende do 0 aos 7 anos todo o script de vida da vida dela. Então você precisa parar e pensar o que você lembra, se é que você tem memórias, porque dentro dessas projeções, a criança talvez não vai lembrar tudo no consciente, mas está gravado no HD inconsciente e subconsciente de todas as dores e informações que ela passou. A forma como as pessoas irão tratá-la foi a forma como a mãe a tratou. Por quê? Primeiro, nós nos relacionamos como a mãe nos tratou. Segundo, como o pai nos tratou. E terceiro, com as feridas que nós temos não curadas na nossa criança interior. Isso que faz e gera as dores emocionais na vida toda. Então você está tendo a oportunidade de entender que não existe nada que não possa ser transformado na sua vida adulta. Toda essa base informacional nós reprogramamos desde a base da gestação. Trabalhamos com esse senso de falta, de não merecimento, de desconexão, de desvalor, de rejeição, de traição, de abandono, de inferioridade, de abusos, de emoções extremamente traumáticas, para que você possa entender. A sua mãe te deu o que foi possível. E o que foi mais importante que ela te deu? A vida. O que importa é isso. Não importa a forma como a sua mãe teve de dores emocionais, porque se ela não pôde te dar amor, porque também ela teve dores emocionais em que ela não conseguiu tratar as suas próprias feridas e ela está talvez até hoje presa nessas dores. Você consegue compreender?
Por isso, quando você resignifica, você melhora, você se transforma, a sua vida melhora. Deus lhe abençoe. Quem fala com você é Margot Oliveira, Desenvolvimento Humano. Curta, compartilhe e siga o nosso canal.